Fala galera, eu sou o Fábio Saoza, deficiente visual e palpiteiro, e este é o canal Jogo às Cegas. Tragédia, galera, tragédia total que aconteceu com o Flamengo ontem na partida contra o Al Hilal. Não tem outra palavra para começar este vídeo que não a palavra tragédia. Assim, depois que o jogo terminou, muita coisa já foi dita, muitas discussões realizadas, as críticas vieram pesadas para cima do Vitor Pereira e com toda a razão. O próprio elenco do Flamengo foi colocado em xeque. Eu vou fazer aqui um pequeno contraponto com relação a isso tudo. Será mesmo que o Flamengo tem esse elenco tão estrelado e galáctico como a gente até ontem pensava ter? Porque é o seguinte: todo jogo que o Flamengo entra em campo e perde, por exemplo, o Arrascaeta, o meio-campo já fica prejudicado, independente de quem entre ali para suprir a necessidade. Quando perde o Everton Ribeiro, essa deficiência fica clara e evidente. Pô, a gente coloca ali o Cebolinha, o Marinho, que geralmente são jogadores que entram ali para compor aquele espaço ali, ou então o Matheus França, que pô, é um garoto bom, mas ainda é um garoto, enfim. E nenhum deles dá conta do recado. Até o presente momento, o Everton Cebolinha não provou ao que veio ao clube. O Marinho menos ainda. O Marinho já está há mais tempo no clube e até agora não fez nada. O próprio Matheus França é um garoto, não tem que cobrar nada dele, mas não faz a diferença. Enfim, o Flamengo tem um grande elenco, sim, tem um grande elenco, mas quando o bicho pega, os caras que vêm do banco simplesmente fracassam. Essa é a minha impressão e vira e volta, isso está acontecendo. Mas enfim, galera, vamos aqui cumprir aquele protocolo que é tão comum no YouTube, né? Eu peço que vocês curtam aí o vídeo ao final de assistirem, é claro. Se vocês acharem que o vídeo ficou legal, deem uma curtida, lance aí um comentário, compartilhem com seus amigos de modo que o vídeo possa se espalhar e principalmente se inscreva aqui no canal, porque eu tenho aqui minhas pretensões e preciso alcançar o número 1000 de seguidores. Eu quero que isso aconteça ainda este ano, beleza, galera? Bom, eu quero falar só o seguinte, começar assim, ó. Enquanto nós brasileiros, vou falar da gente aqui, não falar nem dos demais sul-americanos, enquanto nós brasileiros chegarmos ao Mundial com essa cabeça de que ali está um torneio extremamente difícil e o mais emblemático de todos os tempos, a gente aumenta as chances do fracasso, a gente dá cartas para o fracasso, porque é o seguinte, galera, aquilo ali é só um jogo de futebol, é uma disputa de título, sim, mas a gente, enquanto brasileiro, chega lá tão pilhado com a importância daquilo, que simplesmente mexe com o psicológico de todo mundo que ali está, e acaba surtindo efeito contrário. Pô, a gente viu isso acontecer com o Atlético Mineiro, que tinha um timaço lá com o Ronaldinho Gaúcho e fracassou. A gente viu isso com o Inter, a gente viu isso recentemente com o Palmeiras, agora com o Flamengo. O brasileiro, ele chega no Mundial de Clubes com uma mentalidade tão deturpada com relação ao torneio que simplesmente fracassa. Isso é muito ruim, cara. Eu digo isso porque quando o Flamengo entrava na Libertadores com aquela pressão de ter que avançar, de ter que ser campeão para mostrar pro público que ele era capaz, o Flamengo fracassava. Quantos micos históricos o Flamengo protagonizou na fase de grupos da Libertadores, sendo eliminado e tomando goleada, sendo humilhado por América do México, tomando gol nos acréscimos do segundo tempo, sabe? Foram inúmeras eliminações vexaminosas. Isso todo mundo sabe, tanto é que foi cunhada aquela expressão de que o Flamengo era a Inglaterra da Libertadores, que todo ano chegava com pretensões de ser campeão, com cunha de favorito e simplesmente naufragava, ou seja, a seleção da Inglaterra na Copa do Mundo, né? Mas assim, a partir do momento que o Flamengo mudou essa mentalidade e passou a encarar a competição como um torneio como outro qualquer, facilitou as coisas. O time passou a jogar mais solto, passou a encarar aquilo com mais naturalidade e se tornou mais um dentre todos os clubes com as mesmas chances que os outros, tanto conseguiu que em 2019 foi campeão, disputou, fez uma campanha razoável em 2020, foi eliminado pro Racing, eu lembro, né? Não sei se foi nas oitavas de 2020, oitavas de final de 2020, foi eliminado, mas logo em seguida foi a final em 2021, foi a final agora em 2022, quer dizer, o time mudou a sua chave psicológica com relação a Libertadores e voltou a figurar entre os grandes da América do Sul. E a mesma coisa, galera, devemos fazer com relação ao Mundial de Clubes. Aquilo ali é o que eu penso, é a cereja do bolo
de uma grande temporada previamente realizada. A gente, para chegar lá, a gente precisa ser o campeão da América. E como campeão da América, temos somente essa cerejinha do bolo, que é o título mundial. O Flamengo chegou ontem no jogo pilhado, estava muito pilhado. O Mateuzinho não teve psicológico para encarar a grandiosidade da partida, tanto é que fez aquela bobagem logo de início. Na minha cabeça, o Vitor Pereira já começou errando ao passo que ele coloca o Mateuzinho como titular. Num jogo daquele onde requer os mais experientes. Acredito que o Varela, talvez o Varela em condições normais, bola versus bola, entre ele e Mateuzinho, o Varela jogue um pouco menos que o Mateuzinho, mas dadas as circunstâncias do jogo, aquele seria um jogo talhado para o Guilherme Varela. Então, para mim, ele deveria ter entrado como titular e o Vitor Pereira errou feio ao colocar o próprio Mateuzinho. O garoto falhou, não teve cabeça e o Flamengo ali já demonstrava toda a sua instabilidade mental. O jogo decorreu, depois da gente ter tomado aquele primeiro gol, decorreu daquela forma. O Flamengo mostrou que realmente era um time mais qualificado, e sim, não há sombras de dúvida com relação a isso. Um time mais qualificado, com um elenco mais preparado e tudo mais. Controlamos o jogo, num determinado ponto do primeiro tempo, conseguimos um empate. O Flamengo, se tivesse um pouquinho mais de tranquilidade, viraria o jogo ainda no primeiro tempo, mas é aquilo, galera. Quando a história tá fadada a dar errada, ela vai dar errada de qualquer jeito. E com aquela expulsão ali do Gerson, com aquela coisa toda que aconteceu, com a retirada do Arrascaeta, que para mim foi a maior bola fora da partida, não tinha como reverter aquele placar. Num dado momento, o Vitor Pereira, ao retirar o Arrascaeta, me lembrou muito o que o nosso querido Jorge Jesus fez em 2019, na ocasião contra o Liverpool. Estávamos a um passo de dominar aquele meio campo e abrir o placar naquela decisão de Mundial. O Jorge Jesus foi lá e tirou o Arrascaeta e o Everton Ribeiro de uma tacada só, o que simplesmente serviu para desmoronar o meio campo do Flamengo. E ontem o Vitor Pereira, ao substituir o Arrascaeta, fez a mesma coisa. Porra, na minha cabeça isso não faz o menor sentido. Se você tem a estrela do time, ele precisa ficar até o final do jogo. Se ele não está bem fisicamente, fica pelo menos até os 20, 25 minutos do segundo tempo. Não faz sentido tu tirar o teu melhor atleta para colocar um volante que até o presente momento não fazia diferença alguma, que é o caso do Eric Pulgar. O Vitor Pereira errou feio. Ele entregou o meio-campo do Flamengo para o adversário numa partida em que precisávamos fazer gols, precisávamos empatar, virar aquilo tudo. Ele tirou o nosso meio-campo. Quer dizer, a palavra que eu usei no início do vídeo, o Flamengo se tornou um time acéfalo, sem criatividade, sem poderio de organização e, por consequência, o que foi dito na transmissão do Sport TV, era a flecha sem o arco, por isso que deu errado. O grande culpado daquilo ali, primeiro culpado de tudo, Vitor Pereira, treinador do Flamengo. Segundo culpado, a pressão imposta pelos próprios jogadores a si próprios por conta do peso da competição. Terceiro culpado, a diretoria, que, enfim, embora seja uma diretoria bem sucedida e tenha colocado o Flamengo aonde colocou, eu acho que com a demissão do Dorival Júnior, provou uma grande soberba. Novamente a diretoria se mostrou soberba, sabe, arrogante, e ao trocar o Dorival, que era um treinador vencedor, pela aposta que é o Vitor Pereira, acho que foi um grande erro, e ontem esse erro foi consolidado. O Vitor Pereira já tem 8 partidas à frente do Flamengo, com 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 17 gols marcados e 9 gols sofridos. São muitos gols para uma equipe que está disputando ali o Campeonato Carioca. Fez uma partida contra o Palmeiras e ontem contra o Al Hilal. As 2 derrotas foram para o Palmeiras e o próprio Al Hilal, o que acarretou na perda dos 2 títulos, ou seja, são derrotas extremamente danosas. Deu tudo errado, o Flamengo está completamente perdido, essa que é a grande verdade. Não sei como o clube reagirá a essa derrocada, não sei como eles entrarão na Supercopa lá, na Supercopa, como é que é a Supercopa? Não lembro agora. O jogo lá, a Recopa Sul-Americana. Não sei como o Flamengo fará essa partida da Recopa. O fato é que os cacos estão espalhados e muita coisa precisa ser revista dentro do clube. É isso aí. Fomos lá para sermos campeões e pagamos um grande mico. Horrível, horrível. É isso aí.
Eu sou o Fábio Souza, deficiente visual e palpiteiro, e este é o canal Jogo às Cegas. Muito obrigado, galera. Novamente peço que vocês curtam o vídeo, compartilhem, deixem comentários, se inscrevam no canal e vamos que vamos. Amanhã é um outro dia. Saudações rubro-negras para quem é Flamengo e para quem não é Flamengo, pode curtir à vontade que hoje vocês estão por cima da carne seca. Valeu!